Salve, salve pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Hoje, mais uma aula de filosofia e o tema Aristóteles e a ética. Essa é a segunda parte de uma aula de Aristóteles. Nós estudamos o seu pensamento, ato e potência, esses conceitos fundamentais da filosofia aristotélica, e agora nós vamos estudar um pouquinho sobre o que ele pensa acerca da ética e, mais fundamentalmente, o que é a ética. Vamos lá? Bom, então primeiro a gente precisa fazer uma introdução, do pensamento aristotélico acerca da ética. Nós estamos falando de um pensador que influenciou pelo menos filósofos do mundo todo até 2 milênios à frente do seu pensamento. Então veja, o que o Aristóteles pensou na Grécia Antiga acabou trazendo consequências para a filosofia como um todo por volta de 2000 anos. Influenciou os gregos, obviamente, a sua filosofia, mas também influenciou os medievais. Consequentemente, até os dias de hoje, nós utilizamos o Aristóteles para fazer reflexões acerca do conceito ética. Bom, mas aí nós temos que pensar um pouquinho, Por que a ética é relevante para o pensamento aristotélico? Por que ele vai ser um dos primeiros filósofos a trazer um método, a trazer um esquema teórico para a gente pensar a ética? Primeiro, porque ele considera o ser humano livre. O que isso significa? Que as nossas ações, elas são elaboradas a partir do nosso próprio indivíduo, a partir da nossa própria humanização. Ou seja, o que isso significa? Que nós não temos comportamentos pré-determinados. Ou seja, a nossa vida não está transcrita numa tábula dos deuses, não está escrita nos livros dos deuses, certo? Então isso significa que nós somos os responsáveis pelas nossas ações. O segundo ponto é que nós somos seres humanos dotados de capacidade racional. Isso significa que nós não somos pautados pelo nosso instinto, pelo instinto animalesco. Nós somos capazes de pensar, de refletir e, consequentemente, entender o mundo para, antes de agir, a gente fazer uma análise da totalidade, uma análise do todo. Então, agora que eu falei sobre essas duas coisas que são fundamentais para o Aristóteles, nós vamos perceber que o ato de você agir, liberdade, racionalmente, razão, faz com que você busque sempre a felicidade humana. E nós vamos ver que é essa a finalidade do ser humano para o Aristóteles, encontrar a felicidade. E encontrando a felicidade, consequentemente, os seres humanos terão uma boa vida. Então lembra do lance teleológico das coisas para o Aristóteles? O que isso significa? Que as coisas sempre têm uma finalidade em si. E uma dessas coisas é o ser humano. Então o ser humano tem uma finalidade em si também, que é buscar a felicidade. E a felicidade não precisa ser explicada porque ela é por si só, certo? Bom, vamos falar agora da ética especificamente, A primeira coisa importante que a gente tem que definir aí, que para o Aristóteles não há conhecimento exato e absoluto de objetos, certo? Então, diferentemente dos aspectos científicos, onde nós podemos comprovar aspectos materiais a partir da própria materialidade, ou seja, onde a gente pode explicar a natureza a partir da própria natureza, sem ter que buscar Deus, sem ter que buscar aspectos metafísicos, O Aristóteles vai dizer que a ética não pode ser algo absoluto e sem questionamento. E nesse ponto ele também se diferencia do Platão, visto que o Platão, o mundo das ideias, era um mundo absoluto, um mundo verdadeiro, um mundo imóvel e ahistórico.
Então o Aristóteles é o primeiro filósofo que vai encarar a ética, né, como algo que pode ser questionado, que pode variar por conta das situações que são apresentadas para os seres humanos. E a partir dessas situações, nós temos que fazer alguns questionamentos para agirmos nessas situações. Beleza? Então, para ele não há uma concepção de bem. Principalmente porque são várias as situações que a gente pode refletir sobre como agir bem. Tá? Bom, então essa diversidade faz com que a gente não chegue a uma conduta única. Né? Então são várias as situações, e as situações elas são totalmente diferentes porque elas acabam sendo aleatórias. Nós não podemos traçar um perfil metodológico no seguinte sentido: olha, você tem que seguir desse jeito, né? Ou você tem que seguir desse outro jeito. Até porque a gente não consegue pré-conceber as ações antes delas acontecerem, as situações antes delas acontecerem, tá? Então, a ética para o Aristóteles não é uma verdade científica, como que se ela tivesse sido revelada e a partir dessa revelação você utiliza esse método para sempre. Não. É importante que o empirismo, né, ou seja, a experiência, seja responsável para você buscar a finalidade das coisas antes de agir. Tá? Então, o que é a ética para o Aristóteles? Né? A ética é prudência, certo? É a sabedoria prática, é a racionalidade para entender todos os fatores, é o conhecimento aplicado, é você utilizando esse conhecimento, né, essa reflexão racional que o indivíduo faz, você pode fazer boas escolhas. E essas boas escolhas, elas só se darão através de situações reais. Não dá para a gente ficar imaginando, porque o mundo material, né, é diferente do mundo hipotético. Isso faz com que a gente classifique também o Aristóteles não como um filósofo relativista, tá? Onde tudo varia, então pode agir individualmente, aí você sabe o que é o bom, você sabe o que é o justo. Não, ele vai mostrar para nós o que é bom, o que é justo, mas ele vai criar, na verdade, um caminho para que vocês, ou nós como indivíduos, consigamos refletir antes de fazer as escolhas, tá? Então a ética é fundamental, principalmente para a gente saber como agir no mundo, saber como lidar com as situações e como nós devemos nos relacionar com os outros seres humanos. Então, veja que esse lance da gente buscar o bom, o bem, a justiça, é um dever também para o Aristóteles, né? Principalmente por conta da gente criar uma harmonia, criar uma felicidade nessa sociedade. Então, o Aristóteles vai deixar um pouco a sua vida científica, né, de investigação, para fazer essa análise da ética, porque ele acredita que é fundamental entender o porquê ele está produzindo ciência, o porquê ele tá produzindo filosofia. E aí ele escreve o livro A Ética, principalmente como um dever moral, ético para a sociedade, tá? Para deixar um resquício para a sociedade de como essa sociedade pode encontrar o caminho da ética, certo? Bom, não dá pra gente falar de ética sem falar daquilo que é justo, né? E o Aristóteles trabalha com esses dois conceitos, e esses dois conceitos para ele têm intimidade. Então, sempre a gente pensa no seguinte sentido, né? Quando a gente fala em ética, nas nossas ações, né, nas nossas reflexões antes das ações, nos nossos conhecimentos aplicados, a pergunta sempre que vem é como agir eticamente, né? Como ter um conhecimento prático aí, num cenário de má distribuição, né? De má distribuição de riqueza. A primeira pergunta que a gente faz é como que a gente pode definir uma justiça distributiva, né? Como que a gente pode garantir que as pessoas possam ficar com aquilo que seria de seu merecimento, né? E aí então Aristóteles vai ajudar a gente, vai dizer o seguinte, que a justiça ela é teleológica e honorífica. O que isso significa? Né? Ela é teleológica principalmente porque nós primeiro precisamos entender a finalidade
das coisas para tomar uma decisão justa, tá? Então nós vamos entender para que serve a coisa, tá? E para que serve determinados objetos, tá? E honorífica significa que como nós não temos recursos para todos, né? A justiça ela tem que ser dada para aquelas pessoas que apresentam as qualidades importantes, principalmente porque ela vai ser premiada com isso, ela vai ter um processo de honra aí com isso, ela vai receber algo que é como um prêmio, visto que não tem para todo mundo, tá? Então, o raciocínio aristotélico, ele busca, né, encontrar a finalidade para depois você fazer a premiação, tá? Então, imagina numa distribuição de flautas, nós não vamos ter flautas para toda a sociedade, né? E aí a pergunta que fica é, quem deve ficar com as flautas, certo? E aí nós temos que fazer uma pergunta, segundo Aristóteles, que é esse o método da gente agir de uma boa forma, de uma boa maneira. Para que serve a flauta, né? Então, a flauta, ela existe para produzir boas músicas, né? Então, se ela serve para produzir boas músicas, isso significa que quem deve receber as flautas não é quem fabricou, não é também qualquer ser humano. É o ser humano que é capaz de produzir essas boas músicas, tá? Então veja que a finalidade das coisas ela está exemplificada na própria coisa, tá? Então não é que o indivíduo vai tocar flauta, não é que a flauta vai ser dada àquele que melhor toca, não. Primeiro você pergunta para que serve a flauta. Então a flauta ela serve, obviamente, para ter boas músicas, para fazer boas músicas. E aí, consequentemente, para aprimorar, né, essa finalidade da flauta, você escolhe bons músicos. Beleza? Então a finalidade ela está dentro da coisa. A filosofia aristotélica não é uma filosofia utilitarista. Beleza? Para ver a utilidade das coisas. Não. É uma filosofia que busca a finalidade, que é diferente da utilidade, tá? Então, a resposta sempre ela não vai ser óbvia mesmo, mas esse processo da gente entender que a finalidade está na própria coisa é importante para a gente agir com mais justiça, certo? E se a gente age com justiça, nós somos felizes e, consequentemente, nós teremos uma sociedade feliz, tá? Então, tudo para Aristóteles tem finalidade. E a do ser humano, né, como ele também é uma coisa, é encontrar a felicidade. Né? Então, a felicidade é boa por si só. Por exemplo, se a gente fizer uma indagação aqui, né, por que os estudantes estudam? Né? Porque eles querem ter boas notas. Eles querem ter boas notas para quê? Para conseguir entrar numa universidade. Entrar numa universidade para quê? Bom, para conseguir um bom trabalho. Mas um bom trabalho para quê? Um bom trabalho para ter recursos financeiros. Tá, mas recursos financeiros para quê? Para ele conseguir os bens materiais. E aí, por que os bens materiais são importantes? Principalmente porque trazem felicidade. Tá? Então, tá vendo que e aí a felicidade ela não tem um porquê. Tá? E aí vocês estão vendo como que essa finalidade, se ela for aprofundada, ela vai chegar sempre, segundo Aristóteles, na felicidade. Beleza? Então, toda a ação humana, ela busca a felicidade. E aí você vai perguntar, tá, mas e aí, ser feliz é o quê? Ser feliz, como eu posso ser feliz? Como que eu posso atingir a felicidade? É tendo uma vida virtuosa, né? E aí o que significa virtude? Parece que virtude é um aspecto natural, né? Como se eu tivesse nascido com um talento, com uma qualidade. Mas o Aristóteles vai falar que não. Que a virtude, ela é um meio termo de dois vícios, né? Seria aí o que a gente chama de justa medida. Então imagina, se você come demais, você vai ficar doente, né? Porque você pode ter aí uma obesidade, vamos pensar assim, problemas cardíacos, etc. Se você come de menos, você também vai ficar doente, né? Principalmente por conta da insuficiência nutritiva. Então, o que o Aristóteles propõe? A justa medida,
certo? Que seria nem comer demais, nem comer de menos. Você raciocinar, conseguir raciocinar para fazer essa boa ação. Então, o conceito justa medida é um conceito fundamental para entender, né, como alcançar a felicidade, certo? E aí, então, essa justa medida seria o meio termo de dois vícios, tá? E aí a gente só conseguiria esse meio termo através do uso da capacidade humana. E o uso da capacidade humana se dá através da razão. Então, é importante fazer uma avaliação de tudo que acontece ao redor, tá? E essa avaliação ela tem que ser não hipotética, mas de forma racionalizada e prática, para consequentemente a gente ter uma boa medida. Então a boa medida sempre é aquilo que afasta a gente do instinto, afasta a gente da radicalidade e coloca a gente no meio termo, tá? Inclusive essas coisas do meio termo a gente ouve muito bem no senso comum da sociedade, que parece que faz parte aí da construção do raciocínio aristotélico. Então, como que eu atinjo esse meio termo, né? Já que não é uma característica natural, já que não é da natureza humana, né? A gente pode aprender a ser um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, né? Principalmente porque a virtude ela pode ser ensinada. E essa virtude, para ela ser praticada, ela precisa ser ensinada e, obviamente, ser objeto de um hábito. Você fazer isso sempre, né? Então, onde que é o melhor lugar para se ensinar as coisas, né? Através da educação, na escola. Por isso que o Aristóteles ele vai criar escolas chamadas de liceu, né? Onde ele vai ter como objetivo estimular, né, a busca por essa justa medida. Então, a educação tem uma importância fundamental, porque é através dela, tanto por exemplo, do professor sendo o espelho, ou dos próprios alunos se autoajudando, né, um com o outro, mostrando os bons exemplos, e também da própria educação mesmo, da pedagogia do ensinamento, você pode ensinar aos cidadãos terem boas práticas no seu dia a dia e, consequentemente, atingir a felicidade. Tá? Então, esse bom exemplo faz com que nós consigamos atingir mais e mais pessoas. E aí, então, a sociedade ela pode estimular hábitos virtuosos. Tá? E também ela pode estimular hábitos viciosos. Né? Se as pessoas não tiverem a compreensão clara de que aquilo não é justo e praticarem, aquilo não tem, tipo, aquela ação não tem uma finalidade própria, vamos pensar assim, essa sociedade ela pode estar condenada ao vício, tá? Então imagina, por exemplo, uma entrega de Oscar. Qual seria a finalidade do próprio Oscar? Premiar bons atores. Então, se ganha o Oscar, por exemplo, um ator que não é tão bom assim, a sociedade vai começar a olhar para essa referência de instituição como, então, para eu ganhar um Oscar, eu não preciso só ser bom ator, eu preciso ter outras características também. E aí isso cria uma sociedade de vícios. Então, sempre buscar a finalidade é fundamental para a gente construir essa justiça e esse comportamento ético individual das pessoas, tá? E para Aristóteles, o homem é um animal político, por a gente ser dotado dessa racionalidade, né? E aí você vai perguntar, tá, mas o que é a política? Bom, a política é o instrumento capaz de estimular a virtude dos cidadãos, né? Então a pergunta é, quem vai governar um Estado, né? Qual o telos? Qual é a finalidade do Estado? Se a finalidade do Estado é buscar a felicidade dos seus cidadãos, quem governa tem que ter a virtude cívica de encontrar e estimular essa felicidade, tá? Então, nós temos aí uma preocupação do Aristóteles com o bem comum. E por isso que ele vai dizer que quem governa uma cidade não necessariamente é aquele que é aceito pela maioria e nem sempre os mais ricos, mas tem que ser aquele que é o indivíduo mais justo, que consegue entender a finalidade das coisas, né, para premiar seguidamente e fazer com que tenha a constituição de uma felicidade e uma sociedade harmônica.
Beleza? Vale a gente lembrar também, pessoal, que o Aristóteles é um filósofo que compreendeu a escravidão como algo meio que da própria sociedade. Ele, claro, é fruto do seu tempo, porque ele está vivendo numa sociedade escravocrata, né, que é a Grécia Antiga e as polis todas, mas ele vai compreender que tem indivíduos que não são capazes de desenvolver essa racionalidade como outros. Então a vida prática, material, da habilidade manual seria o melhor destino para essas pessoas. Então ele tem essa teoria, claro, porque não dá pra gente falar de um abolicionista há 2.500 anos atrás, né, porque ele é fruto do seu tempo, mas também ele é um indivíduo que vai questionar essa escravidão por dívida, essa escravidão por guerra, e vai começar a pensar a escravidão como um aspecto desenvolvido a partir das capacidades individuais, certo? Enfim, mas o Aristóteles é um filósofo que vai defender a escravidão, mas nem por isso ele deixa de contribuir imensamente para a filosofia do mundo todo, sobretudo do Ocidente. Beleza, meus amigos? Então um forte abraço para vocês, espero que vocês tenham curtido essa aula, se inscreva no canal para receber mais aulas. Um abraço e um beijo, até mais!